Espírito Santo, energia, fumaça, óleo, afinal a Bíblia não fala do derramamento do Espírito? O Espírito vai encher a nossa vida? Como é que a gente entende essas coisas? É muito importante observar que o Espírito Santo tem um lugar especial na revelação de Deus. Aliás, a Bíblia logo no começo começa ali a mostrar que Ruach Elohim merachefet al pnei hamayim, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, sobre a superfície das águas, mostrando que o Espírito Santo não só faz parte daquilo que é revelado como Deus triuno, como também é o Espírito que faz parte da criação, faz parte da revelação de Deus, faz parte dessa intervenção de Deus na história e tem um papel importante na inspiração das Escrituras, nas profecias, na vida de Jesus e na vida da igreja primitiva de maneira muito particular e especial. Portanto, a gente precisa entender bem, não é porque na linguagem metafórica, a Bíblia fala de derramamento do Espírito, fala de ser cheio, do poder da presença, da ação do Espírito, que a gente pode imaginar que o Espírito é uma energia, que o Espírito é alguma espécie de eletromagnetismo celestial que vai nos levar do começo ao final. Não, a ideia não é essa. Fica claro que a Bíblia diz para nós que a gente, por exemplo, não deve mentir ao Espírito Santo, como aconteceu com Ananias e Safira. Você vê isso lá em Atos capítulo 5. A Bíblia diz em Efésios 4 que a gente não deve deixar o Espírito Santo triste. Você já viu o magnetismo chateado por aí, ou a eletricidade meio triste? Não é o caso. Por isso é muito importante destacar que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é o Consolador, ele é o Conselheiro. Então a relação com Deus é uma relação que se dá nessa dimensão pessoal, relacional, de intimidade, e é tão importante entender isso porque a ação do Espírito na nossa vida é fundamental. Quando cremos em Cristo, somos selados com o Espírito Santo da promessa. Quando caminhamos na fé, devemos buscar esse enchimento do Espírito e somos chamados a manifestar o fruto do Espírito, e a garantia da nossa redenção está exatamente nisso que é chamado às vezes de penhor, de sinal de que o Espírito Santo garante a nossa redenção futura. E tem mais. A obra de Deus através da história não é pela nossa força, inteligência ou poder, acontece pelo poder do Espírito Santo de Deus. Sejam cheios do Espírito. Bom dia, eu me chamo Priscila Faganello, sou membro da Igreja Batista das Nações Unidas e hoje eu tô aqui para convidar você, sua família, para terem um tempo de qualidade junto com a gente, assistindo a nossa celebração online, adorando conosco, ouvindo uma palavra super especial de um dos nossos pastores, fazendo parte do nosso momento de intercessão, de dízimos e ofertas e ampliando essa nossa grande família que é a IBNU, que hoje ecoa por todos os 4 cantos do mundo. Então seja muito bem-vindo, é só chegar. Neste domingo, dia 19 de fevereiro, nós não teremos celebração no WTC, na celebração presencial da IBNU. Estaremos num dia especial de comunhão, o dia todo ali na Escola Paca, na Zona Sul de São Paulo. Portanto, fique em sintonia conosco e prepare-se aí para o próximo domingo, dia 26, porque a programação dia 19, neste domingo, será especial ali, quando também celebraremos batismos e um grande momento de alegria com a nossa comunidade.
Eu sou um missionário Alex Machado, casado com a Príscila, e gostaria de compartilhar um momento de gratidão com vocês a respeito de uma família que já acompanha a gente há alguns anos, e nos últimos anos eles tiveram o privilégio aí de serem abençoados, e nós temos caminhado então com essa e com outras famílias a respeito do compartilhar do Evangelho em meio a pessoas que são refugiadas, e no caso dessa família em especial, hoje eles podem cantar e se alegrar por tudo que o Senhor tem feito, e eles puderam reconhecer nos últimos dias o poder de Deus sobre a vida deles, a pessoa de Jesus, e eles estão cada dia mais interessados em conhecer um pouco mais do Evangelho. Essa família não confessa a mesma fé que a nossa, mas tem visto a manifestação do poder de Deus. Esse é um motivo de gratidão e de agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito através de mim, da minha família, e espero que Ele faça mais para que o nome dEle seja glorificado hoje e sempre. Não fica bem a gente passar bem o outro carestia, ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, por providência, sim, por mão de Deus, chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus. Socorro IBNU. Nós temos na IBNU nossa proposta de ter a missão aliada à misericórdia. Todos têm acompanhado a catástrofe que atingiu a região oriental da Turquia e da Síria,
E nós da IBNU estamos aceitando qualquer tipo de recurso, de doação que possa ser enviado para os nossos amigos e contatos que podem socorrer tantas pessoas que estão nesse momento de dor muito grande. Se você quiser fazer parte desse esforço, envie aí a sua oferta, a sua ajuda, que será responsavelmente encaminhada a quem pode fazer diferença ali. Deus abençoe a Turquia, abençoe a Síria, para que a graça de Cristo Jesus faça diferença na vida de tanta gente sofrida e enlutada neste momento. Oi, gente linda, como sempre, poder estar falando com Deus é um dos melhores momentos do dia. Saber que a gente não está caminhando sozinho, sabendo que não interessa o que seja que a gente esteja passando, a gente não está sozinho, pode depender de verdade dele. E é maravilhoso quando a gente tem motivos demais para agradecer, para pedir a Deus também, sabendo que tem uma resposta. A gente sabe a realidade que tem acontecido com o terremoto, tanto na Turquia como na Síria, e pensar em uma situação como essa é bem pesado. A gente sabe que a situação é complicada. Mas, ao mesmo tempo, uma das coisas que é maravilhosa é ver pessoas que estão preparadas para ofertar, para ir e ajudar, para ser parte da solução. E isso é ser igreja. Somos dependentes de Deus, mas somos codependentes como corpo de Cristo. Então, seja lá na Turquia ou na Síria, seja aqui ao nosso lado, com o nosso vizinho, com nossa família, estar dispostos para orar por outros e para pedir a outros de orar pela gente. Sejamos codependentes com aqueles que são nossos irmãos e sejamos totalmente dependentes com Deus, que Ele sempre tem a solução. Então vamos para a prática e vamos orar? Pai amado e poderoso, nós te amamos e sabemos que não existe impossível para ti. Senhor, colocamos na frente do teu altar a realidade da Turquia, a realidade da Síria. Isso é uma realidade que de verdade faz doer o nosso coração. Mas te pedimos, Senhor, que o Senhor é capaz do sobrenatural, que seja a tua mão protegendo cada criança, cada mulher, cada pessoa que se encontra no lugar. Mas também, Senhor, te pedimos que o Senhor venha tocar os corações de aqueles que têm como ajudar, como colaborar, Senhor. Seja dedicando um tempo específico de oração, ou seja, podendo ofertar ou ajudar de outras formas. Senhor, somos dependentes de Ti e somos felizes sabendo que a solução do impossível está na Tua mão, seja lá na Turquia ou na Síria, ou seja em nossas próprias vidas. Que o Senhor se possa movimentar com liberdade, Senhor, para responder às orações, mas também para que compreendamos que o Senhor tem a solução até nas coisas mais difíceis. Obrigada, Papai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Com esplendor de rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Gesù ritornerà, la morte fuggirà, il buio tremerà, il buio tremerà.
Deus seja louvado neste novo dia e agora nós vamos refletir sobre a revelação escrita de Deus para nós, aquilo que é consenso daqueles que são seguidores de Jesus, a sua palavra. E para isso queremos chamar a atenção ao texto de Atos capítulo 10 e vamos refletir sobre o tema quando o Espírito Santo desceu com poder. Atos 10, a partir do verso 23, segunda parte, nós lemos o seguinte. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo, levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu, há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3h da tarde. De repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse, Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente. Foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Vamos até aqui, depois vamos prosseguir lendo o que o texto diz depois no verso 34. É muito interessante a gente observar como é que foi aí a caminhada desse cristianismo primitivo, porque, preste atenção, é uma coisa muito impressionante o que nós vemos em toda a narrativa bíblica, porque Jesus era uma pessoa sem expressão política, uma espécie de mestre da Galileia que não tinha qualquer, vamos dizer, influência no sistema religioso da época, era alguém sem recursos financeiros, e é muito assim, transcende toda a explicação, ver como aquilo que começa com Jesus e os seus discípulos não só transborda, para toda a realidade de Jerusalém e amplia-se pela Judeia, depois por Samaria, como a gente vê em Atos 8, e agora vai chegar no ambiente de pessoas que nada tinham a ver com a tradição judaica. Aqui em Atos 10 nós temos a história de Cornélio, e Cornélio é o primeiro não-judeu, primeira pessoa sem nenhuma ligação ou conexão com o judaísmo que recebe a mensagem do Messias de Israel, de Jesus o Salvador. E chama atenção porque é muito inesperado o que nós vemos. Nós vemos aqui, emblematicamente, um homem que é um centurião romano, ou seja, ele é um chefe militar romano, e ele está ali numa condição de invasor, de inimigo, de opressor, e ele vai ser o ponto de início da expansão da fé cristã, não só ali, na terra de Israel, ele está em Cesareia, mas vai marcar esse início do evangelho chegando a todas as nações, atravessando as fronteiras na missão da proclamação das boas novas da fé. Agora, é interessante a gente ver o que está acontecendo de fato, porque, na verdade, Pedro, e é interessante que
fica claro que Pedro tem o ministério, ele é chamado no Novo Testamento do apóstolo da circuncisão. O seu foco é trabalhar com o próprio povo judeu, anunciando o Messias Jesus. Ele está em Jope, que é uma cidade-porto, é a Jope conhecida lá da história de Jonas, né? A Jope que é um lugar assim emblemático onde os fenícios trouxeram madeira que vai acabar indo lá para construir o templo do rei Salomão. Ele está ali e ele vai passar ali um momento na casa de um homem que trabalhava com couro, um homem chamado Simão. E Pedro tem uma visão interessante, muito assim fora do normal. Ele vê um lençol que desce do céu e trazendo alguns animais que eram impuros para serem comidos. É importante ressaltar isso, porque às vezes as pessoas pensam, não, na Bíblia esse bicho é imundo. Não é que o bicho em si seja imundo, ele não era aceitável para a alimentação. Não é que ele fosse um bicho considerado algum animal que tinha qualquer ligação com o mal, não é essa a ideia, né? E aí ele vê isso e a voz do céu fala que ele deveria se alimentar, matar e comer. E ele então diz, como assim, Senhor? E nisso chegam alguns enviados, alguns emissários de Cornélio. Cornélio tinha tido uma visão. E é interessante o verso 19 aí de Atos 10, que diz que enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse, Simão, 3 homens estão procurando por você, portanto levante-se e desça, não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Aqui é muito curioso e chama a nossa atenção, porque nós vamos observar que está acontecendo um movimento de Deus para o anúncio e a ampliação da mensagem do Evangelho. E a gente fica imaginando como é que isso deve acontecer. Até hoje a gente pensa, né, que as coisas ligadas à expansão da fé está relacionado com o conteúdo adequado que precisa ser transmitido, está relacionado com o nosso procedimento correto, né? O pessoal diz, se a gente não fizer as coisas direito, Deus não vai abençoar, então a gente precisa ser certinho, que aí a coisa vai estar funcionando bem. Outras pessoas enfatizam muito o que a gente pode chamar dos aspectos gerenciais e logísticos. Olha, se você fizer as coisas dentro dessa lógica, com essa organização, com essa estrutura, com tudo isso, aí as coisas vão funcionar. É curioso ver que na igreja primitiva, o livro de Atos, preste atenção nisso, vai fazer uma referência direta ou indireta ao Espírito Santo 56 vezes. E aqui nesse movimento extraordinário, nós vamos ver que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, vai direcionar Pedro para receber aí esses emissários de Cornélio. E isso é muito significativo porque nós temos uma coisa bonita assim na construção bíblica do Novo Testamento, porque nesse grande projeto de redenção, de nos salvar, nos perdoar dos nossos pecados, de trazer essa obra de redenção divina através da história, nós vamos ver que a vinda de Cristo Jesus, nosso Senhor, como Messias, como Emanuel, como Deus conosco, mostra um elemento muito assim revelador da parte de Deus, né? Essa coisa extraordinária do Logos, né? Do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, né? Vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, e quando isso acontece, né, a contrapartida que se encaixa nessa ação de Deus tem sequência com essa ação extraordinária do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem a ver com uma revelação de Deus menos perceptível aos nossos sentidos. Não é a mesma coisa de que está diante, né, do Filho, do Verbo, e aí é curioso que parece, né, que o Evangelho assim meio que foi derrotado. Porque preste atenção, Jesus foi condenado pelo poderio romano. Ele morreu
crucificado sob a lei romana. E aí você vê Israel na expectativa do Messias, o poder de Roma só cresce, o Messias de Israel morre crucificado, Roma tem o poder. Então tudo que a gente vê assim é um cenário claro de derrota de Jesus, seus discípulos e da sua mensagem. Curiosamente, né, aí que está, meio que, como alguns gostam de dizer, meio que no turno da noite, né, meio de uma maneira imperceptível, Atos reflete esse agir imperceptível e sem controle do Espírito Santo, e aí uma santa ironia que o primeiro a ser trabalhado por parte desse agir diferenciado de Deus vai ser exatamente um militar romano. É quase como uma ironia dizendo, você está vendo mesmo quem é que tem domínio, quem tem poder sobre qualquer realidade? O poder do Espírito Santo. Agora, a dificuldade não para aí. É interessante, né, que esse avanço do reino de Deus, esse avanço da missão, ele enfrenta um desafio por parte exatamente dos integrantes que são chamados para executar essa missão. Então você veja só, havia uma sabedoria muito importante na lei cerimonial judaica, né, daquilo que poderia ameaçar a vida ou poderia dar continuidade de vida. Aquelas leis não eram sem sentido. Mas acontece que houve uma certa radicalização, uma preocupação tão grande com esse elemento da lei que, de fato, já não era mais, muitas vezes, a lei que conduzia a vida das pessoas, mas os próprios religiosos meio que consideravam a lei acima das próprias pessoas. Aquela conversa, né, de Jesus ao dizer que o sábado foi criado por causa do homem, não o homem por causa do sábado, dá para a gente entender o que acontece. Então, assim, Pedro, mesmo Paulo, os outros, eles crescem nesse ambiente. Por mais que tenham visto Jesus fazer tudo que ele fez, acompanhado, peraí, esse negócio da gente ir lá na casa de um gentil, ainda mais um gentil romano, e como assim, né? Esse indivíduo não é muito amigo nosso, esse indivíduo tem hábitos e coisas das quais eu não vou poder me livrar na hora lá, e depois as pessoas da comunidade vão ver e eu vou estar impuro cerimonialmente. Quer dizer, é muita complicação e muito trabalho. E aí interessante, o Espírito de Deus, na verdade, na discussão que nós temos lá da visão do lençol, não quer discutir os detalhes sobre os alimentos. Aquilo de fato vem mostrar que não haveria nenhum problema de Pedro se aproximar dos gentios. A temática dos alimentos ela é secundária, não é discutida em detalhes ali. E Pedro então vai chegar diante de Cornélio. Que coisa impressionante. O que é que a gente descobre? A gente descobre que existe a proposta do reino de Deus que está sintonizada com a missão da proclamação do evangelho que deve atingir todas as nações. Jesus deixou claro isso na grande comissão em Mateus 28, 19 e 20. E acontece que a própria comunidade da fé, com toda a sua limitação e fragilidade, não tem muita condição de fazer isso. E quem é que vai conduzir esse processo? Atos deixa claro, o poder do Espírito Santo. E esse poder do Espírito chama tanto a atenção porque a gente percebe uma coisa interessante, assim, é como um solo preparado para a chuva que vai cair. Quer dizer que Cornélio já tinha sido trabalhado por Deus de diversas maneiras. Quando nós lemos o texto, você vai ver que Cornélio, por exemplo, é descrito que ele é um temente a Deus. Isso chama muito a atenção. Por quê? Porque entre os diversos povos do antigo Mediterrâneo, eles já tinham prestado atenção que a realidade da fé no ambiente judaico era diferente. Essa questão de crer num Deus só, esse Deus que ultrapassava os sentidos e que não podia ser reduzido a uma estátua, essa maneira comunitária de viver, né, em torno da sinagoga com as famílias, essa questão da ética, essa questão do respeito familiar, essa questão da importância de cuidar dos necessitados, dos órfãos, das viúvas. E isso foi chamando a atenção e muita gente se tornou
digamos assim, amigo da Torá, amigo da tradição judaica, amigo da sinagoga. E Cornélio é uma dessas pessoas. E é interessante que não só, né, ele se interessa pelo Deus único e verdadeiro, ele se torna uma pessoa piedosa. É curioso como o texto diz que as esmolas, né, em hebraico a gente chama isso de tzedakah, né, a maneira de agir com caridade para quem está numa situação de necessidade. Isso ele tinha feito e estava indo diante de Deus, e agora Deus age com poder, ele recebe uma visita angelical e o Espírito Santo age conduzindo esse encontro entre Cornélio e o apóstolo Pedro. Por isso a gente precisa ficar bem descansado num certo sentido. E ao mesmo tempo observando, vamos dizer assim, a meteorologia espiritual, olhando o clima da situação e vendo que o Evangelho de fato vai atingir o foco, o objetivo que Deus tem pelo agir do Espírito. E, como a gente vê, ironicamente, a pessoa mais imprevisível aqui é exatamente Cornélio. Então Cornélio vai ter um encontro com Pedro. E nós vamos ver essa ação extraordinária do Espírito Santo. Vamos ler um pouquinho mais aqui no texto, quando vemos esse encontro. Pedro vai fazer uma pequena viagem, ele está em Jope, né, e aí ele vai se dirigir, aí andando provavelmente algo perto de uns quase 30 quilômetros até Cesareia. Cesareia aqui é Cesareia Marítima, um lugar muito bonito, que havia sido feita ali, né, construído principalmente pela ação do famoso Herodes o Grande, né, lá um pouquinho antes aí desse momento, algumas décadas antes. E Cesareia Marítima, um lugar que tinha um hipódromo, um teatro, uma cidade de cerca de 40 mil habitantes, e Cornélio está lá porque é a capital da Judéia, né? É o centro de administração romana, por isso Cornélio se encontra lá. Lembre-se que é aí que vai ficar, por exemplo, Paulo preso depois, na época de Festo, de Félix. O livro de Atos vai revelar para a gente posteriormente. Mas aí o que acontece? Olhando para o texto, nós vemos que então Pedro começou a falar, verso 34. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram suspendendo no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Uau! Que impressionante observar qual que é o caminho do Espírito Santo. Aqui a gente olha e chama atenção porque quando a gente pensa na nossa caminhada de fé, né, e a gente vê que tipo de diretriz nós devemos tomar, de fato é um problema quando muitas comunidades se tornam assim quase com uma mentalidade de construir um cristianismo meio que mecânico, que funciona a partir de paradigmas de controle total da dita sabedoria humana. Por outro lado, tem muitas pessoas que imaginam, né, que a fé cristã é restringida, né, é definida apenas por uma série de declarações de fé.
É interessante que, enquanto alguns enfatizam o poder espiritual com pouca atenção ao ensinamento bíblico, e outros acham que o ensinamento pode dispensar a importância do poder do Espírito, aqui a gente vê algo que chama atenção, que é a relação nítida entre a mensagem do Evangelho e o Espírito Santo. O ensino bíblico bem definido e aquilo que tem a ver com essa ação do Espírito. Isso significa que quando o Espírito vem com poder, a gente ouve falar muito da expressão avivamento. O que quer dizer avivamento? Será que avivamento é apenas um crescimento numérico? Eu me lembro que uma vez eu estava no exterior e alguém disse, nossa, eu ouvi falar que no Brasil estão experimentando um avivamento enorme, um avivamento que vem lá do sul do planeta Terra e vai se espalhar por toda parte, e aquilo que eles ouviram sobre avivamento não parece ser exatamente o que a gente escutava em outros ambientes sobre os mesmos fenômenos que estavam sendo apresentados. E então, o que a gente entende? Será que é uma coisa emocional forte, onde todas as pessoas são abaladas aí nos seus sentimentos? É interessante que a ação poderosa do Espírito está em sintonia com a mensagem. E eu acho interessante os detalhes. Você prestar atenção e ver o que o texto menciona, como a mensagem de Pedro é a mensagem voltada para o entendimento de Cornélio sobre quem é Jesus, o que é o Evangelho e a necessidade de depositar a fé em Cristo. Veja que ele apresenta o Evangelho de uma maneira muito nítida. Primeiro ele diz, olha, esse agir de Deus poderoso, esse agir do Espírito com poder sobremaneira atravessa qualquer fronteira. Por isso ele diz, olha, que Deus, ele não trata as pessoas com parcialidade e de todas as nações aceita todo o que o teme e faz o que é justo. É interessante isso, Muitos grupos religiosos querem circunscrever e limitar Deus à sua tradição. E não percebe que o Espírito Santo às vezes está agindo até em ambientes em que a gente talvez não faça ideia que isso seja possível. Então está lá o Cornélio, um pagão romano, que começa a ouvir alguma coisa, que se interessa por isso, e aquilo que está acontecendo tem a ver com esse agir divino, que é esse agir que atravessa toda a fronteira, muito além do que a gente imagina. E então ele vai falar das boas novas de paz, interessante dizer isso para um romano, ainda mais militar, por meio de Jesus, e ele mostra a realidade de Jesus na história. Tem gente aí dizendo, não, Jesus é uma ideia bonita. Não, ele andou por onde? Na Judeia, na Galileia, ele foi batizado por João, e Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e poder, mais uma vez a ênfase no Espírito Santo, que ele saiu fazendo bem, curando os oprimidos do diabo. Nós somos testemunhas disso na terra dos judeus, quer dizer, em Israel, em Jerusalém. Deus o ressuscitou dos mortos e ele diz claramente, nós comemos e bebemos com ele depois que ele ressuscitou dos mortos e estamos pregando por ordem dele. Então observe que se temos um agir do Espírito Santo, ele conduz todos que estão sob a sua direção, a proclamação do Evangelho, a missão, e isso de maneira claramente apresentando o Evangelho do jeito que ele é, sem qualquer tipo de confusão, de distração ou de qualquer elemento que não faça parte dessa verdade divina. É impressionante ver que, apesar da limitação e da fragilidade do próprio Pedro, o Espírito Santo vem agindo com poder. E o texto de Atos nos mostra o que acontece na sequência e é absolutamente surpreendente, porque você pode imaginar comigo viajar no tempo, Ali Pedro chegando numa casa chique, num lugar especial, com alguns seguidores de Jesus, irmãos ali,
que vieram de Jope, desse contexto totalmente judaico, aquela coisa de entre olhares duvidosos, que lugar é esse, o que vou encontrar lá? E aí vem o Cornélio recebendo toda essa situação e, curiosamente, algo impressionante ocorre. Lembre-se de que Cornélio está tão atingido por Deus, está tão impressionado, isso para um romano, né, que é militar, que está lá no extremo oriente do império e que está experimentando uma realidade totalmente impressionante, para que ele, quando chegar diante de Pedro, ir lá e se prostrar, né, e Pedro imediatamente dizer: não faça isso porque eu sou homem como você. Então imagina só o tamanho de tudo que está envolvido num cenário como esse, é algo de tirar o fôlego. Agora veja só, ninguém sabe o que vai acontecer. E isso que é interessante, o reino de Deus tem esse elemento de surpresa, né? A gente prepara, a gente faz, a gente age, os projetos do reino de Deus acontecem, as pessoas se mobilizam, mas na verdade as coisas acontecem de uma maneira como um iceberg, né? A gente vê a ponta, a gente não sabe o tamanho do que está por trás, por isso é tão importante caminhar numa trajetória de dependência de Deus, de confiança no Senhor e de entendimento que tudo acontece pela ação do Espírito. E olha só o que aconteceu. Versículo 44. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Impressionante o que nós vamos ver aqui. Nós observamos que aquele momento é algo absolutamente inusitado, né? Existe um suspense no ar. E é muito interessante ver o que vai acontecer aqui, o que a gente chama de Pentecoste gentílico. Por quê? Porque para mostrar que a promessa de Deus, de que o Espírito de Deus estaria habitando e vivendo entre nós, algo dito lá atrás por Joel no capítulo 2, versos de 28 a 32 no seu livro, para mostrar para nós como é que as coisas estavam acontecendo debaixo desse controle, né, dessa ação soberana de Deus na história, nós vemos o grande Pentecoste que acontece em Atos 2 com a descida do Espírito Santo. Só que ali, é bem claro, né, a festa de Pentecoste é uma festa judaica, né? Nós temos ali aquilo que é chamado festa da colheita, festa de Shavuot, né? E quando isso aconteceu, isso lá final de abril, começo de maio, isso aconteceu exclusivamente no ambiente judaico. Ali, inicialmente, todos os seguidores de Jesus eram apenas judeus e todo mundo está ali entendendo que o Messias de Israel chegou, ele morreu, ressuscitou, ele vai voltar e agora estamos agindo aqui sob o poder do Espírito Santo. Demorou um pouquinho para o pessoal entender que uma derivação um pouco estranha do judaísmo, que foi o contexto samaritano, muito rejeitado, o Espírito Santo, em Atos 8, amplia o seu poder e nós vamos ver ali o Pentecoste samaritano na sequência. Agora, o inusitado vai acontecer. O Espírito Santo desceu com poder no contexto gentílico. Então, nós observamos, né? Aliás, o texto depois vai continuar no capítulo 11, dizendo que vai ter que haver uma explicação para a igreja de Jerusalém sobre o que foi que aconteceu em Cesareia, né? E veja que o Espírito Santo desce sobre
todos os que ouviam a mensagem. Ou seja, não foi só Cornélio. O que acontece? De repente, assim como aconteceu no Pentecoste original, agora esse centurião da corte chamada italiana, juntamente com os outros gentios ali, recebem o agir poderoso do Espírito. E o que chama a atenção é que isso acontece, atenção, muito importante nisso, a diferença do poder verdadeiro do Espírito para um mero emocionalismo humano ou qualquer coisa que possa parecer assim uma espécie de processo de manipulação de massa. Você percebe que o texto deixa claro que enquanto eles ouviam a palavra, ou seja, não houve nenhuma tentativa de incentivar ou estimular ou motivar alguma espiritualidade fabricada. Isso significa que o Espírito age quando a gente entende o que Deus tem a dizer. Quando eles compreenderam quem de fato é Jesus e o que aconteceu, qual é a obra da redenção, a realidade da ressurreição dos mortos, e eles então depositaram a sua fé, nessa hora abriu-se, quebraram-se as barreiras, e então eu fico imaginando, né? Eu queria ver a face, né? A cara do Pedro, de todos que foram com eles, vendo aqueles gentios, agora falando em outras línguas. Isso chama a nossa atenção porque essas línguas aqui, muito seguramente, são idiomas, porque não só a gente observa que é o que acontece em Atos capítulo 2, mas aqui em Atos 10 a gente vê que eles falavam em línguas e exaltavam a Deus. Quer dizer, o que eles estavam falando podia ser entendido, interpretado, não faço ideia que tipo de língua foi, mas é um milagre que mostra esse poder impressionante do Espírito atingindo aqueles que a gente jamais poderia imaginar. Isso vai deixar claro para a gente algo que não é tão simples assim, porque preste atenção. À medida em que a gente tem contato com as diretrizes de Deus, a gente corre o risco de colocar um filtro nessas diretrizes e utilizar essas diretrizes de uma maneira que elas fiquem acomodadas ao nosso entendimento da maneira como Deus age e do que exatamente envolve o projeto do reino de Deus. Na verdade, quando a gente vê o que acontece no Novo Testamento, estava tudo profetizado lá no Antigo. Na verdade, o papel de Israel para as nações também estava claro lá. Na verdade, Deus falando do papel de judeus e gentios na construção da história redentiva, inclusive com elogios extraordinários a gentios que depositaram sua fé no Deus único, estava presente lá, mas de alguma maneira o caminho foi mudado. Isso é a mesma coisa que acontece com a gente. A gente às vezes, porque nós entendemos a importância da doutrina, porque nós temos as nossas convicções peculiares e particulares da nossa comunidade local, do nosso grupo denominacional, da nossa tradição histórica. Às vezes esses elementos ganham tal protagonismo que a gente deixa de perceber o agir soberano e poderoso do Espírito Santo que atravessa as fronteiras. E dois tipos de fronteiras. Atravessa as fronteiras dos corações humanos. E a gente vê, né, esse elemento impressionante, porque quem olhava no mundo antigo para a realidade judaica via ali um particularismo muito acentuado, né? E agora a gente percebe que esse Deus fala hebraico, fala aramaico, fala grego, fala latim, se comunica com esses samaritanos e com os gentios, e os gentios mais inesperados através desse agir interno. Por isso, a gente deve aprender uma lição aqui. Quando a gente pensa nos projetos do reino de Deus e a gente pensa na prática da missão, quando a gente se envolve naquilo que a gente quer fazer de evangelização, quando a gente é encaminhado para alguma cesareia da vida, a gente precisa tentar prestar atenção no seguinte:
onde é que o Espírito está soprando? Onde é que Deus está trabalhando? O que está acontecendo? Muitas vezes algumas coisas acontecem no cenário e a gente enxerga a coisa meramente do ponto de vista da formalidade doutrinária, meramente do ponto de vista do nosso planejamento, meramente do ponto de vista daquilo que parece mostrar a situação ao nosso controle, sobre o nosso domínio, quando a gente não percebe tantas vezes esse agir poderoso do Espírito. A coisa mais extraordinária no Novo Testamento é como os apóstolos, os escolhidos por Jesus, aqueles que tentam prosseguir na missão, eles são surpreendidos por Deus e vão ser levados a ir além do que imaginavam. Você já parou para imaginar que Pedro, tendo aquela visão, tem a coragem de dizer uma frase que chama a atenção? Não, Senhor. Como é que você chama Deus? Como é que você chama, né? Ele diz Senhor e diz não para ele ao mesmo tempo. Que tipo de Senhor é esse para quem você fala não? Percebe? A limitação da compreensão, do entendimento, da cabeça, ela é muito nítida. Então Pedro vai ter que vencer as fronteiras internas da circunscrição da sua caminhada para que ele possa se aproximar de Cornélio e fazer diferença. E a pergunta que a gente levanta hoje é: como é que você tem sido libertado de você mesmo, das suas limitações no entendimento da obra de Deus feita à nossa volta, especialmente em contextos e ambientes que a gente certamente vai estranhar? Quando a gente olha para os diversos grupos cristãos na história e até hoje, né, você vê pessoal que gosta de fazer um estilo de adoração num perfil mais barulhento, outro que gosta de uma coisa mais solene, outros que preferem, né, fazer as coisas de uma maneira mais contemporânea, outros fazem a coisa de maneira mais em sintonia com a história. É impressionante o mosaico, a diversidade, uma coisa assim. Quando você ultrapassa as fronteiras para ver outros países, outras culturas, de fato, você está num ambiente, entra no outro, você diz, nossa, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o que a gente precisa perceber aqui é que a obra de Deus é obra de Deus. O que nós temos é um agir do Espírito Santo. E em vez da gente procurar controlar, determinar, fechar o nosso juízo exageradamente sobre uma série de coisas que a gente nunca viu de perto e nunca compreendeu a realidade, é importante prestar atenção em que medida Deus abre a nossa vida para em foco com a prioridade da missão e com a percepção do ouvir a voz do Espírito e prestar atenção no agir do Espírito, o que é que a gente de fato tem, né, de mudança interna, abrindo as fronteiras do nosso coração para o entendimento e a sintonia com o agir de Deus. E não somente isso, esse agir divino não é um agir que quebra e abre elementos e amplia os paradigmas dentro da gente. Foi tão difícil para Pedro chegar onde ele chegou. Ele já tinha sido difícil quando ele e João foram para Samaria. Eles vão aprendendo com esse agir divino. Mas a coisa mais impressionante é ver que o abrir das fronteiras internas abre as fronteiras externas. Que coisa impressionante. O Evangelho, o poder de Deus, será vitorioso, se espalhará por todas as nações. Eu vejo muitos cristãos negativos, preocupados, eles dizem, olha, eu estou vendo o crescimento do misticismo em tal lugar, quase todo dia eu recebo informação, olha, em tal ambiente agora está tendo esse tipo de culto, não sei de que jeito, que tem uma coisa até mesmo diabólica em tal lugar, olha, o ambiente secularista fez isso. Então, há uma espécie de registrar e reforçar os elementos negativos, é como se Deus estivesse assistindo de camarote à distância
e tivesse esperando a gente dar um jeito nessa bagunça, porque a coisa está meio fora de controle, né? Tem cristãos desesperados com o que acontece aqui dentro e o que acontece lá fora. Meus queridos, a obra de Deus é dirigida pelo poder do Espírito Santo. E quando o Espírito vem com poder, ninguém pode segurar isso. E é isso que a gente observa aqui. Não há nenhuma razão para a gente ter grandes expectativas para o crescimento dessa igreja primitiva. Está lá esses galileus frágeis, esses indivíduos que não são as pessoas mais bem preparadas para enfrentar a expansão do evangelho para todas as nações. Está aí esse pessoal que não tem recurso, que não tem condições de ir além da sua experiência mais imediata. Está ali esse pessoal que tem hostilidade por parte dos religiosos que dominam o sistema na ocasião, que tem também uma rejeição profunda, uma preocupação com o domínio romano de evitar que esse movimento cresça. Mas a pergunta é: quem pode descobrir, sondar, espionar o agir do Espírito de Deus? E quem pode conter esse poder que atravessa toda a fronteira externa, a fronteira interna e a fronteira externa, para atingir a todo mundo? Por isso, você e eu devemos estar em sintonia com a missão, sabendo que é apenas um privilégio nosso entrar nessa realidade que necessariamente alcançará não só Cornélio, mas todos os povos da terra com a mensagem verdadeira do perdão dos pecados, da salvação, da vida eterna, da vida mudada e da chegada do reino de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Portanto, engaje a sua vida na missão e, mais do que isso, escute, prepare-se, abra o seu coração para o agir do Espírito, porque ninguém pode fazer absolutamente nada com nenhum poder deste mundo quando Deus resolve agir, quando o Espírito desce com poder. Bom dia, pessoal! A gente está aqui no espaço do nosso novo lugar e eu vou mostrar para vocês tudo que a gente está planejando no nosso projeto para ficar cada vez mais... Eu vou levar vocês para conhecer o nosso espaço multiuso. Essa é a entrada aqui na Damasceno Vieira. A nossa rua Tianguá é aquela de lá. A gente fica nesse terreno aqui na esquina e a gente vai ter um espaço de lazer multiuso aqui. Nós vamos ter uma quadra, um estacionamento e todos os nossos acessos para um café, para um espaço coworking que a gente vai ter, para o nosso templo e para as salas das crianças e dos adolescentes lá por trás. Vou contar com a criatividade de vocês, para vocês vislumbrarem comigo o que a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer um boulevard, um jardim gostoso para vocês virem durante a semana, depois das nossas celebrações. E a gente vai usar este espaço aqui para a gente fazer um local bem gostoso para a gente ficar. E agora eu vou mostrar para vocês onde vai ser o nosso café com a área de coworking. Aqui a gente vai fazer um espaço que vai funcionar durante toda a semana e também nos dias da celebração, com um café delicioso. E ali a gente vai fazer uma área para você que fica de home office, quer trabalhar fora durante a semana, um ambiente diferente, vem aqui para o nosso lugar, que a gente vai fazer um espaço especial para você trabalhar ali. Bom, pessoal, nós estamos aqui no nosso novo espaço, no espaço que a IBNU está preparando para as nossas reuniões. Nós temos o salão principal aqui. Vamos ter algumas mudanças nesse cenário de fundo aqui, as duas janelas que vocês veem. Uma vai ser o nosso novo estúdio de gravação dos eventos da IBNU e da IBNU Online também. Do outro lado, nossa parte administrativa.
Nós vamos ter aqui embaixo cozinha, vamos ter banheiros, vamos ter a sala das crianças do outro lado. Esse espaço vai ser preparado para receber todos vocês aqui e contamos com a contribuição de todo mundo para a gente conseguir ver o projeto avançar. Nosso lugar é o sonho que está se tornando realidade na IBNU. Em breve nós queremos ocupar o nosso novo espaço perto do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. E nós convidamos a todos que nos apoiem em oração, que estejam juntos nessa jornada, e queremos também enfatizar a nossa campanha para esse objetivo. Graças a Deus por aqueles que têm cooperado, ofertado e investido no Ministério IBNU, que agora terá um potencial muito maior para realizar todos os seus projetos em sintonia com o Reino de Deus. Seja você também um participante e envie aquilo que Deus colocar no seu coração para que esse projeto esteja totalmente disponível, totalmente possibilitado para servir no Reino de Deus. Muito agradecido, Deus abençoe o seu coração, a sua contribuição e a nossa caminhada no Reino de Deus para servir ao Senhor Jesus aqui na IBNU. Nós temos visto tantas dificuldades que o mundo tem passado e a gente tem visto também pessoas próximas que têm vivido isso. Nós queremos, como comunidade da fé, servir, apoiar e ajudar essas pessoas. Hoje a gente tem visto o que aconteceu na Turquia e na Síria. Então, se você quer ajudar, se você quer servir e poder ajudá-los a sair desse momento, pelo menos a melhorar a situação, então venha participar desse momento de entrega, de uma oferta, do seu dízimo, de realmente uma contribuição que vai ajudá-los lá. Não só ali, mas nós temos todos os outros projetos, seja aqui em São Paulo, seja no Brasil ou no mundo também. Todos eles visam realmente ajudar as pessoas onde e na necessidade que as pessoas têm, e também levar a mensagem do Evangelho, a mensagem da graça de Deus para elas. Então venha contribuir, venha participar disso. Nós temos também um projeto muito importante acontecendo hoje na IBNU, que é o projeto do Nosso Lugar. Na verdade, o Nosso Lugar não é simplesmente para a gente ficar confortável e bem, como se fosse um clube. Esse lugar será usado para servir a comunidade local. Então, nós queremos estar lá, tudo vai acontecer ali, os projetos também vão poder acontecer ali durante a semana. Então, venha participar também, nós estamos com a campanha aberta aí para esse projeto também. Então, vamos orar juntos e coloque o seu coração, as suas ofertas, né, aquilo que você deseja entregar a Deus aí, e vamos orar juntos. Senhor Deus, nós oramos, agradecidos primeiro, Senhor Deus, pela sua ação, pelo teu cuidado todos os dias da nossa vida, e agradecemos porque hoje nós temos a vida, nós podemos ter tudo que o Senhor já nos deu à nossa disposição. Senhor, nós oramos também colocando essas pessoas que estão passando por dificuldades, num momento tão desesperador como o terremoto que aconteceu. Nós pedimos, Senhor, coloca a tua mão ali, Senhor, e nós queremos apoiar, ajudar nesse momento. Nós colocamos também todos os projetos nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor nos ajude, nos oriente
a levar a Tua palavra, a levar, Senhor, conforto, a dignidade, Senhor, para essas pessoas. Senhor, renova, resgata, Senhor, vidas. Nós pedimos, Senhor Deus, para que o Senhor nos dê sabedoria para lidar com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem nos disponibilizado, Senhor Deus, nas nossas vidas, e nós queremos entregar um pouco delas, Senhor Deus, parte delas para o Teu reino, para que o Senhor use, Senhor Deus, para que alcançar essas pessoas que necessitam, que o Senhor use, Senhor Deus, para realmente resgatar vidas, para dar dignidade a essas pessoas. Senhor Deus, nós queremos Te adorar através daquilo que a gente tem, que o Senhor já nos deu. Adoramos, louvamos e Te entregamos, tudo em nome de Jesus. Amém. Tudo bem? Eu estava aqui pegando essas cenouras para me preparar para fazer uma sopinha bem gostosa, quando eu peguei a minha faca para cortar as cenouras e eu lembrei o que acontece com crianças que brincam com faca, com tesoura, sem supervisão de um adulto, ou até mesmo com alguns adultos meio distraídos, não é? Acaba, olha, cortando o dedinho, e foi assim que eu cortei o meu dedinho. Então a gente tem que ter muita atenção e muito cuidado. Mas quando eu cortei o meu dedinho, eu lembrei de um versículo lá de Provérbios 12:18, que nos ensina uma lição muito importante. Lá em Provérbios 12:18 fala assim: há palavras que ferem como a espada, mas a língua dos sábios traz a cura. O que será que esse versículo quer nos dizer? Quando, por exemplo, você está com um coleguinha e você está com um pouco de raiva dele, fez alguma coisa, deixou meio bravo, e aí você fala pra ele: seu bobo, seu chato, você é feio. Ixi, isso daí é muito ruim. A pessoa fica se sentindo muito triste. E aí, essas palavras que você falou, elas machucam como se fosse uma espada. Machuca como se fosse corte do meu dedinho. É muito ruim. Mas o versículo, ele continua. Ele fala que há palavras que ferem como espada. Ou seja, aquilo que você fala pode machucar as outras pessoas. Mas o versículo também fala que da boca dos sábios, da língua dos sábios, vem a cura. Ou seja, se uma outra situação, uma colega sua foi muito ruim na prova, ela tá triste que ela foi mal na prova, e aí você chega pra ela e fala: não fica triste não, eu vou te ajudar a estudar, eu te ajudo com a lição de casa, você é inteligente, você vai conseguir. Aquelas suas palavras são boas para sua coleguinha e fazem ela se sentir mais forte, fazem como se fosse com que o coração dela ficasse curado. Por isso que o versículo fala aqui da língua dos sábios, que a língua dos sábios traz a cura. Então, crianças, lembrem que tudo aquilo que vocês falam tem o poder de machucar alguém ou de curar alguém, de fazer bem para alguém. Isso é tipo esse band-aid aqui protegendo o meu dedinho. Vamos ter muito cuidado com aquilo que a gente vai falar, para a gente poder abençoar os outros através das nossas palavras, tá bom? Vamos ser sábios e pedir sabedoria a Deus para nos ajudar a falar apenas coisas boas e sábias para todo mundo que está ao nosso redor. O Ensina IBNU está de volta. Você que estava aí querendo muito estudar a Bíblia, então nós estamos aí com 2 cursos incríveis que vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor. Antes da gente ler o Novo Testamento, o Antigo Testamento, a gente precisa ter um pouquinho de elementos, né, de como era o contexto, a vida diária naquela época, né, a história, um pouquinho de geografia, né, um pouquinho dos temas teológicos. Então a gente vai estudar introdução ao Antigo Testamento e introdução ao Novo Testamento. Então, quartas e sábados, 19 horas.
Vem com a gente, vem estudar, que você vai crescer aí no conhecimento da palavra de Deus. Como foi bom ter tido você junto com a gente nessa celebração especial de hoje. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. A IBNU tem programação para a semana toda. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares e a gente se vê na semana que vem. Boa semana! Com o esplendor de rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Gesù ritornerà, la morte fuggirà, il buio tremerà, il buio tremerà.